Olá, muito boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romano e é um prazer estar com vocês mais uma vez para juntos compartilharmos da santa e gloriosa palavra de Deus. E gostaria de ler com você ou com vocês nesta noite o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, que diz exatamente assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com Ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Até aí então a leitura da palavra de Deus. Que Jesus voltará um dia, nós disso temos a plena convicção, a plena certeza e a plena consciência. Jesus está voltando. E tudo nos mostra, tudo indica que realmente o seu retorno, a sua vinda, está mais próxima do que nunca. Jesus está voltando. E esta expressão, Jesus está voltando, tem trazido alento, esperança e muita alegria aos ouvidos e aos corações daqueles que servem a Deus, daqueles que servem a Jesus, porque esta é a nossa maior esperança, que Jesus, Ele prometeu lá em João 14, entre outras promessas referentes à sua vinda, nós queremos trazer a nossa memória aqui, João 14, quando Ele disse assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu vou para junto do Pai e eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei novamente para levar vocês junto a mim, para que vocês estejam comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então essas são as palavras, as promessas confortantes ou reconfortantes de Jesus para os corações daqueles que anelam, daqueles que almejam, daqueles que esperam o retorno, a volta do Senhor Jesus. E nós aguardamos em Jesus Cristo não apenas nessa vida presente, mas aguardamos Jesus no futuro, quando Ele virá rompendo os céus, quando Ele virá entre as nuvens em glória, e todo olho verá, e dos quatro cantos da terra Ele estará juntando os seus escolhidos, os seus remidos, e os levando para a glória, para encontrar-se com Ele nos ares, para estar então adentrando as mansões celestiais. Esta então é a nossa grande expectativa, essa então é a nossa grande esperança, mas até que isso aconteça, até que Jesus volte, é necessário que nós venhamos a estarmos atentos às orientações da palavra de Deus, para que a nossa fé não venha a ser minada, para que a nossa fé não venha a ser adulterada, para que a nossa fé não venha a ser manchada com falsos ensinos, com falsas esperanças ou com frustrações que vêm de vários lados, tentando atingir a nossa fé, a nossa confiança, a nossa credibilidade na palavra de Deus. E vamos então
nessa noite, falarmos sobre a vinda do Senhor. Olha que assunto interessante, que assunto gostoso. Eu sei que esse assunto é um assunto extenso, é um assunto longo. Nós poderíamos passar muito tempo, muitas horas, ou poderíamos fazer uma série de sermões falando sobre esse mesmo tema, sobre a vinda do Senhor. Mas nós queremos nesta noite nos ater tão somente nesses poucos versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18. Vamos comentar versículo por versículo, e é claro que nós não seremos extensos, mas seremos o mais breve possíveis no comentário e também na aplicação destes versos da Palavra de Deus para as nossas vidas. E falando então de confiança, de fé, de ânimo, de expectativa, já no tempo do apóstolo Paulo, já na época da igreja primitiva, já até mesmo ali no meio da igreja do Senhor que estava em Tessalônica, existiam aquelas pessoas que estavam semeando o erro, semeando a dúvida, trazendo ao coração dos crentes em Jesus daquela época a desconfiança nas palavras de Deus, ou fazendo que aqueles irmãos viessem a olhar para a promessa da vinda de Jesus com incredulidade. E eles então estavam semeando o seguinte: olha, já faz muito tempo que Jesus fez a promessa e até agora Jesus não voltou. Jesus disse que haveria a ressurreição dos mortos, mas muitos já foram mortos e até agora não houve essa ressurreição. Então, com essas argumentações, com essas palavras, eles então estavam atingindo em cheio o coração daqueles irmãos que mantinham a esperança viva na volta, no retorno do Senhor Jesus Cristo. E a insistência para que os irmãos ficassem desanimados era tanto que isso chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo. E Paulo então ciente, Paulo então quando soube, ele faz então esta carta, ele registra então em palavras esta carta e envia esta carta até os irmãos de Tessalônica para orientar aos irmãos, para realmente fazer com que os irmãos venham olhar para a veracidade das coisas e não darem ouvidos à voz do erro. E Paulo começa dizendo então no verso número 13 da seguinte forma: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade. Em outras palavras, Paulo estava falando: olha, deixem de ouvir conversa fiada, deixem de dar credibilidade àquilo que vocês estão ouvindo. E Paulo então prossegue dizendo: porque nós queremos que vocês saibam a verdade a respeito daqueles que já morreram em Jesus. Porque, como eu já havia dito anteriormente, estava se ensinando, estava se dizendo, estava se sendo semeado no meio daquela igreja que Jesus não voltaria, que a ressurreição dos mortos era apenas uma crendice, que era uma coisa não real, era fantasioso esse pensamento, mas Paulo confronta esse discurso errôneo com a verdade, dizendo para aqueles irmãos: irmãos, eu quero que vocês saibam da verdade. E a verdade é a seguinte: aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles estão aguardando a sua recompensa. Eles estão aguardando realmente o cumprimento daquilo que Jesus havia prometido a eles. E Paulo continua dizendo o seguinte: eu não quero que vocês fiquem tristes, como aqueles que não têm esperança. Paulo dizia: vocês não são como os demais, que não têm esperança, mas vocês têm esperança.
E a esperança de vocês está na palavra de Deus. A esperança de vocês está no Evangelho de Jesus Cristo. O que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Então, Paulo dizendo aos irmãos, ele disse o seguinte: saibam a verdade. Saibam a verdade sobre aqueles que já morreram em Cristo e não fiquem tristes, não fiquem sem esperança. E no verso 14, Paulo prossegue dizendo da seguinte maneira: nós cremos que Jesus ressuscitou, e assim também cremos que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com Ele levará os que morreram crendo nele. A nossa crença, a nossa esperança, a fé que nós professamos, ela é real, ela é autêntica. E Paulo, ele diz assim para aqueles irmãos: nós cremos que Jesus morreu. Isso é verdade, isso é fato, Jesus morreu. Mas eu vos digo uma coisa, ó irmãos de Tessalônica, eu vos digo uma coisa, ó Tessalonicenses, esse mesmo Jesus que morreu, Ele também ressuscitou. E Ele ressuscitou, e vivo como Ele está, Ele voltará. E quando Ele voltar, conforme ensina a sua palavra, Ele levará com Ele aqueles que morreram crendo nele. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos irmãos de Tessalônica: vocês estão aí preocupados com aqueles que morreram em Jesus, achando que a esperança já não existe, achando que tudo está terminado, achando que não há nada mais a ser feito. Olha, saibam de uma coisa: Jesus, Ele veio, Jesus, Ele morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus está voltando, Jesus voltará. E sabe de uma coisa, ó Tessalonicenses, quando Ele voltar, primeiramente aqueles que morreram na fé, aqueles que morreram na esperança, aqueles que morreram crendo nele, eles não morreram em vão, não foi à toa a sua fé, não foi à toa a sua morte, mas eles serão privilegiados, porque quando Jesus vier, primeiramente o Senhor Jesus os levará aqueles que morreram nele pela fé. Eles serão recompensados, sendo a prioridade quando Jesus retornar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então, Jesus voltará. Esta é a nossa crença, esta é a nossa fé, esta é a fé que professamos, esta é a nossa esperança. Sim, é verdade, Ele morreu, mas também Ele ressuscitou. E Ele hoje está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e de lá Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, e nos diz a palavra de Deus que chegará o dia, chegará o momento quando Ele receberá a ordem do Pai e romperá sobre as nuvens para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. É justamente isso que o texto, que o verso 14 fala: depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com Jesus, junto com a volta de Jesus, Ele levará aqueles que morreram crendo nele. Então Paulo já traz esperança, confiança, alegria ao coração daqueles irmãos que estavam sendo ali bombardeados com a falsa esperança, com o erro de que Jesus não voltaria, mas Jesus realmente está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E no verso número 15, ele prossegue dizendo assim:
de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Olha, o interessante, o que o apóstolo Paulo agora fala aos irmãos de Tessalônica. Aquilo que eu estou dizendo para vocês, essas palavras que eu estou reportando até vocês, ó Tessalonicenses, não são pensamentos meus, não é segundo o meu entendimento, mas tudo isso que vos passo, tudo isso que compartilho com vocês, é de acordo com os ensinamentos do Senhor. Paulo estava dizendo o seguinte: o que eu falo não é meu, não é próprio de mim, mas o que eu passo para vocês eu recebi do próprio Senhor. Ele me confidenciou, Ele me deu, dele eu recebi, e é por essa razão que eu compartilho esta verdade com vocês, meus irmãos de Tessalônica. São ensinamentos do próprio Senhor, e eu então afirmo a vocês o seguinte: eu afirmo a vocês debaixo da autoridade do Senhor Jesus, eu afirmo a vocês debaixo do ensinamento que eu recebi do Senhor Jesus, eu afirmo a vocês debaixo da autoridade, debaixo da palavra de Jesus Cristo, o seguinte: que os que estiverem vivos naquele dia, na vinda do Senhor, não precederá conforme aqueles que já morreram. De acordo com os ensinos de Jesus, Paulo então esclarece aos irmãos: olha, Jesus está voltando sim, é uma verdade, foi Ele quem me ensinou, eu recebi o ensinamento dEle, e por essa razão, essas minhas palavras, esses meus ensinos, aquilo que eu compartilho com vocês, tem peso e tem autoridade, porque são as palavras do Mestre Jesus. E eu vos digo uma coisa: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós estaremos vivos nesse dia, se o Senhor permitir. Se naquele dia estivermos vivos, nós contemplaremos primeiramente os mortos em Cristo Jesus ressuscitarem e receberem o privilégio de estarem indo ao encontro do Senhor nos ares, para estarem caminhando destino à glória celestial. O verso 16 fala da seguinte forma: porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então agora aqui Paulo começa a dar uma sequência de fatos que estarão acontecendo antes que Jesus venha, antes que Ele apareça para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Ele começa então no verso 16 dizendo o seguinte: haverá uma ordem que será dada, uma voz de comando será dada, e através dessa voz de comando que será dada a um arcanjo, um anjo com autoridade, um anjo chefe, um anjo com poder e autoridade. Nós não sabemos qual será esse anjo, a Bíblia não cita o nome desse anjo, mas nós sabemos que não será um anjo qualquer, será um anjo poderoso, será um anjo chefe, será um anjo com autoridade, e para este anjo será dada uma ordem, e este anjo, após receber esta ordem com voz de autoridade, ele então estará anunciando a volta e o retorno do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz mais ainda na sequência que será tocada uma
trombeta, sinal de alerta, de anúncio, que a divindade, que o Senhor do Senhor, que o Rei dos Reis está chegando, está voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E quando essa trombeta for tocada, anunciando realmente a volta de Jesus, anunciando a chegada do Rei dos Reis, a Bíblia fala que Jesus mesmo, ele descerá dos céus. E quando isso acontecer, amado ouvinte da palavra do Senhor, olha o privilégio para aqueles que morreram em Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 17 fala o seguinte: e então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus virá. Quando Jesus começar a vir de entre as nuvens, a Bíblia fala que os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Jesus desde Adão até os dias de hoje, que morreram crentes, que morreram salvos, que morreram na esperança em Jesus Cristo, neste dia, neste momento, a Bíblia fala que eles ressuscitarão primeiro, receberão um corpo de glória, e estarão encontrando-se com o Senhor nos ares, e estarão para sempre nas mansões celestiais, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas não para aí, o apóstolo Paulo continua dizendo, porque ele tinha esperança, ele tinha fé que aquilo que ele estava ensinando estaria acontecendo nos dias deles. E Paulo então ele completa dizendo da seguinte forma: e depois nós, aqueles que estiverem vivos naquele dia, também estaremos nos encontrando com o Senhor nos ares, recebendo um corpo de glória, e estaremos para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha o que o texto fala: e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa bem-aventurança, é a nossa esperança, é a nossa expectativa, é estarmos na presença com o Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, nós seremos levados, seremos levados nas nuvens juntos com os mortos que ressuscitaram em Jesus, para o encontro com Jesus, e ali ficaremos sempre, para sempre na presença do Senhor Jesus. E o verso 18 conclui da seguinte forma: portanto, animem-se uns aos outros com estas palavras. Vocês percebem o sorriso em meu rosto? O sorriso em meus lábios? Não tem como um crente em Jesus falar sobre o retorno, falar sobre a volta de Jesus sem essa alegria, sem essa paz na alma, sem essa satisfação, sem esse desejo, sem essa empolgação, porque esse mundo não tem mais nada de bom a nos oferecer. Por isso nós aguardamos novos céus, nós aguardamos nova terra, nós aguardamos o retorno do Mestre, nós aguardamos Jesus voltar para buscar o seu povo, voltar para buscar a sua igreja. O dia da volta de Jesus será o dia mais importante da história. A morte terá perdido o seu poder, terá perdido a sua força em definitivo. A morte não poderá fazer mal para mais ninguém. E mesmo aqueles que já morreram em Cristo Jesus, eles não sofrerão mais o dano da morte. Eles não sofrerão mais o efeito do veneno da morte, porque eles estarão para sempre com o Senhor Jesus.
E nisso se cumpre a palavra de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque naquele grande dia, quando Jesus virá nas nuvens, Ele vai bradar pelo meu nome, Ele vai bradar pelo seu nome. E se você estiver sepultado, se você já estiver morto mesmo, sepultado, Ele vai citar o seu nome, e você vai ouvir a voz do Mestre, você vai ouvir a voz do Jesus, e você vai vir da onde quer que você tenha estado, você virá. Tenha sido a sua morte no mar, tenha sido a sua morte por enfermidade, tenha sido você passado pelo processo de cremação, não importa, Deus fará você voltar, Deus fará você ressuscitar e dará a você um corpo de glória. E se você estiver vivo naquele dia, você também ouvirá a voz do bom Mestre citar o seu nome, dizer o seu nome: Ana, Paulo, José, Antônio, e assim sucessivamente. Ele citará o seu nome e você estará se encontrando com o Senhor nos ares. E este mundo de tristeza jamais, este mundo de desamor jamais, mas somente glória, perfeição, alegria completa na presença do Senhor, dos reis e Senhor dos senhores. Ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo receberão novamente o fôlego de vida. Só que desta vez, a vida que você receberá, o fôlego de vida que você receberá, jamais poderá ser tomado de você. Você terá vida eterna na presença do Senhor Jesus. Todos os cristãos, de todas as raças, de todas as épocas, estarão com o Senhor para sempre. Por isso então nós usamos a expressão que Paulo usou lá no passado, dizendo assim: Maranata. Maranata é uma expressão em aramaico que significa o seguinte: venha logo, Senhor, abrevie logo o teu retorno, venha depressa, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, que este seja o nosso desejo e que esta seja a nossa vontade, almejar o retorno e a volta de Jesus. Porque esse mundo está corrompido pelo mal, está corrompido pelo pecado, existe só aparência, só ilusões, as alegrias são momentâneas, mas a alegria perfeita, a alegria perene, a alegria real, só com Jesus, só na glória, na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus, e que você possa acertar a sua vida com Deus. Prepara a tua vida, acerta a tua casa, coloca a tua vida em ordem e se acerte com Deus, se acerte com Jesus. Venha até a presença de Jesus, porque Jesus está voltando. De repente, pode ser que Jesus volte e você venha perecer antes da volta de Jesus. Mas se você perecer, se você morrer antes de Jesus vier, que você morra crente em Jesus, que você parta desta vida para o além crente, servindo, sendo servo do Senhor Jesus Cristo. Porque se assim o for na sua vida, você terá a certeza, a convicção, que quando você fechar os olhos deste mundo para o além, você acordará na presença do Senhor. E naquele dia, quando Ele virá nas nuvens, você ressuscitará dentre os mortos e receberá um corpo de glória para estar para sempre na presença do Senhor. Mas faça isso enquanto você tem tempo.
Faça isso enquanto você tem oportunidade de ouvir e de se reconciliar, de se acertar na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e nesse instante eu gostaria de orar por você e pela sua família. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, nesse instante, abençoa este ouvinte da Tua Palavra. Que as Tuas bênçãos sejam sobre esta vida, sobre a sua família e que esta palavra possa produzir efeito, ó Pai, em cada vida, em cada ouvinte, em cada coração. Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Deus, realmente trazer conforto, alento, paz, tranquilidade aos corações. E que no nome de Jesus, ó Pai, possamos nós nos acertarmos em Tua presença e nos prepararmos para a Tua vinda, porque Jesus está voltando e breve Ele vem. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.